Na descrição desse vídeo tem links para compras de obras relacionadas ao tema. Assim você aumenta a sua biblioteca e ajuda o canal. Pergunto a Marla como é meu nome. Vamos todos morrer. Marla diz: Tyler Durden. Seu nome é Tyler Bundão Durden. Mora na 5123 Nordeste Paper Street, que atualmente é ocupada por seus discípulos que raspam a cabeça e queimam a pele com soda cáustica. O quê? Não pode ser. Sou eu, quase literalmente, e Eu sou seu pai. então se inscreve no canal e deixa o like que eu tô mandando, moleque. Plot twist, a famosa reviravolta, aquele momento que deixa todo mundo em choque. A causa número 3 de quedas de Kindle, perdendo apenas para dormir na metade do livro e gatos. Esse conceito é muito usado em várias obras para criar uma experiência ainda mais marcante no público, e quando bem realizado pode gerar um alto índice de retorno do público, que volta ao início para notar mais detalhes e perceber prenúncios daquela virada, criando toda uma nova forma de apreciar o que já estava incrível. Eu tô passada, chocada. Meu Deus! Jesus! Embora muita gente fale dessa ferramenta narrativa, pouca gente delimita exatamente o que ela quer dizer. E isso pode tornar difícil de entender o que ela é, ou pode acabar diluindo o conceito ao longo do tempo, quando ele é aplicado em situações que não são completamente adequadas. E se você tem acompanhado os vídeos da nossa playlist aqui no canal, você já notou que isso é mais comum do que deveria. Então mostre que você é inteligente e sagaz e faça sua maratona quase literalmente agora. Não, eu tô falando quase literalmente agora, tipo, espera terminar esse vídeo, aí você vai assistir os outros. Primeiro de tudo, vamos evitar um pouco o imperialismo, quer dizer, o anglicismo, e começar a chamar pelo nome que as coisas têm em português. Plot twist quer dizer virada de enredo, mas era comumente chamado de reviravolta até o termo em inglês cair no gosto das pessoas. Saber disso é importante para entender o que o conceito de fato quer dizer. Nem toda surpresa que aparece em uma história é precisamente uma reviravolta. Em outras palavras, se você passa o livro inteiro achando que o assassino é o mordomo, mas acaba sendo a governanta, isso não é por si só uma reviravolta, é só o autor despistando o público. Como eu falo no vídeo de Arenque Vermelho, link no izinho aqui do lado. Mas se você chega ao final do livro e descobre que, para começo de conversa, sequer houve um assassinato e o dono da mansão estava vivo o tempo todo, isso é uma reviravolta. Surprise, mother... Em outras palavras, um plot twist é um fato narrativo que muda o curso do enredo de maneira radical, em seus fundamentos principais. Uma história que começa com a investigação de um roubo e na metade revela uma conspiração não é uma reviravolta. Mas se ela revela que o objeto nunca existiu e que na verdade era apenas uma forma de convidar o detetive para uma ilha remota para assassiná-lo, aí o foco da narrativa ou o modo como ela é percebida muda. Então temos um plot twist. Se você descobre que sua crush Maria Eduarda mentiu sobre o nome dela e sobre o fato de ela ter um marido, pode ser chocante, mas não é exatamente uma reviravolta. Se depois que vocês estão ficando você descobre que ela é sua irmã, aí nós temos um plot twist. E só pra constar, isso não é enredo de anime duvidoso. Isso é essa de Queiroz, mostrando que os clássicos portugueses também têm sua dose de Oni-chan. Apesar de muita gente teorizar bastante sobre reviravoltas e você encontrar diversos autores e pessoas de notório conhecimento falando sobre o assunto, para esse vídeo eu decidi dividir as reviravoltas em dois grupos principais, a progressiva e a retroativa, porque eu acredito que assim fica mais simples de entender e exemplificar. A primeira geralmente acontece mais ou menos na metade da história e, prioritariamente, vai afetar aquilo que acontece dali em diante, apesar de existirem algumas que acontecem no final do segundo ato ou no clímax. E se você quiser que eu fale mais sobre a estrutura narrativa de uma maneira mais ampla, é só dizer. Já a segunda acontece geralmente no final da história, durante ou logo depois do clímax, e se pauta mais em ressignificar o que veio anteriormente. Um bom exemplo de reviravolta progressiva é quando o narrador descobre que ele e o Tyler Durden são a mesma pessoa. O enredo em si muda, porque não se trata mais de parar um cara maníaco que está criando caos. Se trata de parar o cara que vive na sua cabeça e divide o corpo com você. Note que é possível ressignificar coisas que foram ditas anteriormente no livro. Eu sei disso porque Tyler sabe disso.
Mas a parte mais importante aqui é resolver o que vai acontecer depois. Porque, a partir daquele momento, a história não é mais sobre um inimigo externo e desconhecido, mas sobre um inimigo interno e muito íntimo. O narrador tem que essencialmente enfrentar a si mesmo. Já para falar de reviravolta retroativa, a gente tem a morte do Snape em Harry Potter, revelando que tudo que a gente entendia do personagem até ali estava errado. Na verdade, ele sempre foi um agente infiltrado entre os Comensais da Morte e estava lutando contra o Senhor das Trevas pela maior parte do tempo, ajudando Dumbledore e protegendo o filho de sua amada Lily. Isso nos faz voltar a diversos momentos em que Snape não apenas poupou a vida de Harry, mas também efetivamente o protegeu. E isso nos faz entender melhor diversas ações, tanto do príncipe mestiço quanto do diretor de Hogwarts. De outro modo, especialmente em obras mais longas como sagas de livros e seriados, você pode ter exemplos de reviravoltas mistas, como é o caso do plano do Itachi em Naruto. Eu falei que ia falar de Naruto. Eu entrego exatamente o que eu prometo. Esse é o verdadeiro plot twist, hein? O prodígio Uchiha é, desde o início, vendido para o leitor como um grande vilão que massacrou a sua família, e todas as atitudes que o vemos tomando durante boa parte da história são ações que um psicopata tomaria, inclusive torturando emocionalmente o próprio irmão, apenas para depois revelar que tudo não passava de um plano para proteger o irmão e a vila, e se sacrificar como um grande herói da Vila da Folha. Isso não só ressignifica tudo que o Itachi fez até ali, como também muda o curso da história de Sasuke, que dali em diante vai buscar uma vingança por tudo que seu irmão sofreu. E para deixar bem óbvio, caso você ainda tenha alguma dúvida, a revelação que o Darth Vader faz ao Luke em O Império Contra-Ataca é com certeza um plot twist. Porque, a partir daquele momento, a história não se pauta mais meramente em enfrentar o Lord Sith, mas em trazer de volta o pai que foi consumido pelo lado sombrio. Enquanto a relação entre Luke e Leia, revelada em O Retorno de Jedi, na verdade altera muito pouco do enredo. A Leia ainda continua apaixonada pelo Han, todo mundo ainda é amigo, se não mais amigo do que antes. A General Organa nunca confronta o Darth Vader e, apesar de ser um toque super legal na história, todas as motivações dos personagens continuam basicamente as mesmas. Mesmo quando Vader descobre a verdade, muito pouco muda na atitude dele por conta desse fato. Então, é uma coisa impressionante, mas não é uma virada no enredo. A reviravolta é com certeza uma das ferramentas mais impressionantes que alguém pode usar quando vai escrever uma história. Mas para executá-la bem é bom entender de foreshadowing, senão fica parecendo que a virada surgiu do nada e deixa todo mundo confuso. E para o público ficar realmente maluco com uma grande revelação, o Red Herring é a forma perfeita de evitar que todo mundo veja a virada antes da hora. E o plot twist que você não tinha visto é que eu vou responder todos os comentários que você deixar aqui embaixo para a gente se tornar quase amigos.